Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos elevar os pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus. Vamos imaginando o nosso Mestre aqui à nossa frente, segurando em nossas mãos, nos envolvendo na sua energia de amor. E assim, iluminados por esta energia, vamos agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Mestre amigo, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício de vir em pessoa até nós para nos ensinar o amor ao Pai e ao nosso próximo. Obrigada, Jesus, por dividir conosco os seus tesouros de sabedoria, suas palavras de vida eterna. Muito obrigado. Perdoa-nos as fraquezas, os nossos medos, as nossas vacilações. Ajuda-nos, Jesus, com sua mão amiga e santa. Dá-nos forças, fortaleça a nossa fé, dá-nos coragem, bom ânimo, para seguirmos em frente, para não desistirmos das provas diante das dificuldades que se apresentam. Ajuda-nos, Mestre, a seguirmos em frente, sempre confiantes no seu amor e no seu amparo. Obrigada, Jesus querido. Por favor, abençoa-nos nesta hora, para que possamos falar em teu nome, para que possamos assimilar os ensinamentos de hoje. Obrigada, Mestre bondoso, por tudo. Por favor, permaneça conosco, nos guiando, nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje a nossa reflexão é sobre o termo assim seja. Sempre que fazemos uma prece, ao final nós dizemos assim seja, né? Então conta-nos Amélia Rodrigues, no seu livro Trigo de Deus, psicografado pelo Divaldo Franco, que houve um episódio com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. A Galileia era uma região de temperatura amena, em razão das águas do seu lago ou do seu mar. As cidades incrustadas quase às suas margens pareciam pérolas engastadas entre tufos de tamareiras, laranjais, oliveiras e latadas em flor. A brisa balançava o leque verde das tamareiras exuberantes. Pairavam no ar, impregnando os corações, as ânsias e emoções dos acontecimentos que há pouco presenciaram. Jesus agigantava-se
aos olhos da multidão. Ele viera para libertar as consciências. Sua voz, momentos antes, terminara de envolver os homens nas esperanças e consolações do soberano código das boas aventuranças. Quando seus discípulos dele se acercaram, e um deles, interessado em compreendê-lo, perguntou: Senhor, por que oras tanto? Por que buscais o silêncio e entras em oração? Relanceando o olhar em torno e aplaudido pela musicalidade da natureza em festa, Jesus respondeu: a alma tem necessidade da oração, mais do que o corpo de pão. Olha só. Orar é buscar Deus, entrando na sua graça e absorvendo resistência nos seus divinos recursos. O silêncio propicia essa busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida. E o discípulo perguntou: mesmo vós, que sois o caminho para Deus e o Messias de Deus para a humanidade, mesmo vós tendes necessidade de orar? E Jesus elucidou, paciente. A chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador as restaura na criatura. E eu próprio nele encontro o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Absorvido pelos ensinamentos elevados, João, enternecido, inquiriu: e todos nós temos necessidade e dever de orar? E o mestre benevolente envolveu o jovem em um luminoso olhar de bondade e elucidou: o homem que ora eleva-se rumo à grande luz e nimba-se de claridade radiosa. Silenciando, aguardou que os companheiros assimilassem o profundo ensinamento. Nesse instante, um deles, sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos então a orar. E Jesus, abrindo a boca e desatando as melodias latentes no coração, lhes apresentou a oração dominical. A palavra doce, revestindo de sons o pensamento sublime, ofereceu-nos o legado precioso da prece, mediante a qual a criatura se comunica com o seu Criador. E este lhe responde pelos mecanismos santificantes da inspiração, equipando-a com os recursos próprios para enfrentar todos os aborrecimentos, os infortúnios, as amarguras, os desafios ou as alegrias e bênçãos que fazem parte do seu dia a dia no formoso processo da sua evolução. O Pai Nosso é, sem dúvida nenhuma,
o mais perfeito modelo de prece. Ela é simples e clara. Resume todos os deveres do homem para com o seu Criador, e para consigo mesmo, e para com o seu próximo. Guarda fé, adoração e submissão, e o pedido das coisas necessárias à vida. É preciso, então, saber o que se quer, não é? Porque quando a gente para pensar, muitas vezes a gente fala para a gente mesmo: seja objetiva. O que é que você quer? Para poder pedir ao Pai. E nós não sabemos direito o que pedir, não é? Nós ficamos confusos, ficamos meio perdidos. O que eu peço? Não sabemos o que pedir. É preciso saber o que se quer para poder saber pedir. Não é mesmo? Humberto de Campos conta-nos no seu livro Boa Nova que certa feita Pedro, após o exercício da prece, veio para o mestre e perguntou: Senhor, tenho procurado manter a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Um mestre, sem se perturbar, perguntou: E o que tens pedido a Deus, Pedro? Tenho implorado que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou demoradamente o discípulo e esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo a Deus a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. É dessa maneira que, quando no final da prece a gente diz assim seja, estamos querendo dizer que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Porque, em verdade, nós não sabemos o que queremos e muito menos o que precisamos. Então a gente pede, a gente só sabe fazer isso, pedir, e pede errado, porque na verdade não sabemos o que queremos. Não é? Então é como Pedro. Pedro queria a solução material, porque ele achava que não era justo que ele trabalhasse tanto, que a mulher dele tivesse as mãos calejadas de lidar na lavoura junto com ele, para conseguir o pão de cada dia. Quando ele via pessoas abastadas, como Joana de Cusa, que tinha várias servas, uma casa enorme e tudo maravilhoso, ele pensava: por que minha esposa também não pode ter uma vida tranquila daquele jeito? Né? Ele ficava, ele não entendia por que havia essas diferenças. Assim como isso tudo ocorreu logo após Jesus curar a sogra dele, porque Pedro morava com a sogra. A sogra dele estava muito doente, com uma febre
estava acamada, e Jesus chegando lá, ele curou a sogra de Pedro. E após esse fato, todos ficaram maravilhados. Olha, ele curou. Então, se ele curou, ele pode fazer outros benefícios. Então, os parentes de Pedro começaram: será que ele não pode nos ajudar a prosperar um pouco mais? Precisamos sair dessa vida tão difícil, precisamos melhorar. Começou essa coisa toda, né? E Pedro começou a questionar Jesus: mas Senhor, Deus escuta realmente todas as orações? Né? Sim, escuta, Pedro. Por quê? Não, porque eu peço tanto, isso, aquilo. Por que Joana de Cusa é tão abastada e nós não, eu e minha esposa, vivemos numa vida tão difícil de labuta, né? Ele na pescaria, ela na lavoura. Porque cada um está dentro de uma experiência necessária. Não é que o pai gosta mais de um e menos do outro, jamais. Deus ama seus filhos igualmente. Mas cada um está dentro de uma prova. É que a gente não gosta, né? Qual é a criança que, quando na escola, gosta de fazer uma prova difícil? Ela fica xingando, fica reclamando, né? Esperneando. Poxa, que prova difícil que o professor passou. Mas se a criança tiver a disciplina de estudar, a paciência, né? A dedicação, é difícil? Mas vai haver uma recompensa. Ela vai tirar uma boa nota, não é mesmo? Agora, se a criança começar a xingar, vou começar a xingar o professor, quem mandou ele me dar essa prova difícil? Se revolta, né? E fica lá, dá um de rebelde e começa a xingar o professor. Além da nota ruim, ele também vai ter que repetir a prova. Não é? Então é preciso que a gente tenha paciência. E Pedro não entendia isso. E ele vivia pedindo a Deus, nas suas preces, pedindo e pedindo coisas. Ele queria prosperar materialmente. Ele queria que a esposa dele tivesse uma vida mais tranquila, como Joana de Cusa tinha. Né? Nós somos meio assim, não é? Prestem atenção se a gente não vê um conhecido com uma vida que aparentemente é mais tranquila que a nossa, e fica de olho e fala assim: puxa, por que eu também não tenho? Só que a doutrina dos Espíritos nos explica que cada um está numa experiência diferente. Não adianta a gente querer a experiência do outro. A do outro é necessária para ele, a nossa é necessária para nós. Então, como Pedro, não vá pedir coisas. A gente não sabe o que está pedindo. Peça a Deus que faça o melhor, porque Ele vai fazer o melhor para nós. Toda vez que nós oramos a Deus pedindo algo, devemos sempre complementar. Peço isso, aquilo outro, meu Pai. Mas, se for possível, Senhor, me atender. Se não, que seja feita a vontade do Senhor. Por quê? Porque Deus é a sabedoria suprema. E ainda por cima é um Pai amoroso. Então Ele vai nos conceder o que for melhor para nós. Mesmo que esse melhor seja algo que nos pareça ruim, pior. Uma prova difícil, eu não queria isso para mim. Mas é o que você precisa passar. É o que vai te fortalecer. É o que vai te amadurecer. Que vai te fazer crescer. A criança, quando cresce,
Ela sente dor, é que a gente esquece. Mas crescer dói. E crescer espiritualmente também. É na dificuldade que a gente cresce, não é na facilidade. Fato. Então, sempre que a gente faça uma prece ao Pai, a gente deve dizer que seja feita a sua vontade, porque é isso que de fato estamos dizendo quando falamos que assim seja. Ou seja, que seja feita a sua vontade, meu Pai. Essa é o verdadeiro sentido desse assim seja. Ou amém, em hebraico, amém. Né? Porque vive tendo uma discussão de que, no Espiritismo não podemos falar amém. Pode, qual é o problema? Isso são meros detalhes. Né? Como se diz, Deus entende todas as línguas, de maneira que é bobagem. O que importa na oração é o sentimento, a sua sinceridade. Não é? É a sinceridade. Chegar e ter aquela intimidade com o Pai. Ele é Pai. Com o seu Pai você tem intimidade de abrir o teu coração. De dizer, meu Pai, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Me dá uma luz, eu estou no escuro. Me mostra um caminho, eu me sinto perdido. O Pai é bom, Ele jamais dará uma pedra para o filho que pede o pão. Ele vai atender o seu filho, só que se nós pedirmos contra nós, não é possível atender. Não é fato? De maneira que quando a gente reza, nós estamos nos curvando, estamos nos submetendo à vontade de Deus. Mas Deus sabe tudo que eu preciso, então por que eu preciso pedir? Para mostrar que você é humilde, submisso a Ele. Né? Então a gente se submete à vontade do Pai. A gente confia nele. É preciso ter essa relação de pai e filho, essa intimidade. Mesmo que muitas vezes o nosso pai físico aqui no mundo não nos dá essa abertura de intimidade. Tem casos que o filho e o pai não são amigos. Não tem aquela camaradagem, aquela intimidade para o filho chegar ao pai e contar os seus segredos, contar os seus medos, os seus receios. Mas lembre-se, o Pai do céu não é um pai humano. O Pai do céu é de fato um pai bom, amoroso e justo. Para ele nós podemos contar nossos medos, os nossos segredos. É lógico que muitas coisas escapam à nossa compreensão. Não nos é dado saber tudo diante dos desígnios do Pai. Mas temos que confiar. Confie no seu Pai. Como a criança confia no seu pai terreno aqui. A criança não confia? Quantas vezes você vê um pai brincando com o bebê, ele joga o bebê para cima, ele fica feliz. Por quê? Ele sabe que o pai vai segurar, não vai jogar ele no chão. Né? É a confiança. E nós temos que ter confiança no Pai. Ele não nos desampara. É claro que cada um está dentro da própria que precisa. E o que nos parece ruim é um bem. E vai passar, como diz nossa Mãe Santíssima. Tudo vai passar. Emmanuel, no livro Fonte Viva,
nos diz o seguinte: sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas que quase sempre está vazio de sensatez e de amor. Quando orares, procura a câmara secreta da tua consciência e confia-te a Deus. Se entregue ao Pai, né? Porque Ele é o nosso Pai Celestial. E muitas vezes estamos tão abatidos, tão derrotados aqui no mundo terreno, que a gente tem que o quê? Se jogar nos pés do nosso Pai. Mesmo? Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Para encerrarmos essa nossa reflexão, é preciso que a gente reflita sempre, né? Sabemos o que queremos? Olha, Não. Na maioria das vezes não sabemos o que nós queremos. A gente se sente perdido. exatamente. A gente se sente perdido, que não sabe nem o que pedir ao Pai em prece. Não sabemos. Então preciso fazer esta reflexão. E muitas vezes nós estamos na condição daquele menino que a mãe deu banho, arrumou ele todo, deixou ele bonitinho e falou: espere aqui que eu já venho. E aí a mãe virou as costas e entrou, ele ficou ali, passou um vizinho, um coleguinha, vamos jogar bola, não sei o quê, e ele pegou e foi. E pulou na poça d'água, na lama, caiu na grama, rolou, pá. Quando voltou, estava todo sujo. E a mãe nem acreditou que era o mesmo menino. Todo desgrenhado, todo sujo, suado. E ainda passa o sorveteiro e ele: mãe, eu quero um sorvete, compra um sorvete para mim. Ela falou: você não está em condições de pedir nada. Então, muitas vezes nós também não estamos em condições de pedir nada ao Pai. Mas a gente quer. Nem sabemos direito o que queremos, mas a gente quer algo melhor. Sem saber o que realmente é o melhor para nós. A gente acha que é o melhor, mas será que é? Ou será que nós iríamos pisar na bola se tivéssemos aquilo que a gente acha que quer? Olha, Né? É preciso refletir o que realmente queremos. E sempre na prece: meu Pai, eu gostaria disso e daquilo, mas me perdoa, eu não sei pedir. Eu não sei se o que peço eu mereço. Então, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Dá-me forças, dá-me resignação, coragem para continuar em frente. Não me desampare, meu Pai, porque sozinho eu nada posso. Mas com o Senhor eu sei que posso. E vai em frente. Seja feita a tua vontade, meu Pai, porque a minha eu nem sei o que é. Não é fato? E para nós, então, fecharmos a nossa reflexão, eu vou com uma mensagem da Meimei que está no livro Pai Nosso, que é uma rogativa. Diz assim:
Senhor, ensina-nos a te oferecer o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, a cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Assim seja. Nossa. Muita paz a todos. Assim. Muito obrigado.